O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só enviar a sua pergunta para o nosso Instagram, @LeandroRuschel, quando abrimos as caixinhas na quinta-feira. Então, fique atento aí, mande a sua pergunta. Antes de responder algumas perguntas que chegaram até nós, vamos falar sobre os desdobramentos políticos e econômicos dos últimos dias no Brasil e no exterior. No Brasil, nós estamos observando os desdobramentos de um racha que aconteceu na coalizão do poder entre a extrema-esquerda, representada pelo PT, e o Centrão. Por conta da busca do PT em expandir os impostos, no caso no IOF, e o Congresso resolveu barrar esse aumento do IOF através de um decreto legislativo. E obviamente que isso foi parar no Supremo, o governo não aceitou essa derrota e pediu a intervenção do Supremo, que é o grande mantenedor do próprio governo, nas palavras do Lula. Então o que nós tivemos foi uma decisão do ministro Moraes, aparentemente tudo é direcionado para ele, o Gilmar Mendes foi sorteado, mas direcionou para o Moraes, toma essa, né, a redonda, e o ministro Moraes resolveu anular tanto o aumento do IOF decretado pelo governo, quanto o decreto legislativo que impedia esse aumento, dizendo que iria fazer uma audiência de conciliação. É mais uma decisão política do Supremo, há muito tempo o Supremo já virou uma casa política e não uma casa jurídica, e basicamente retira poder tanto do executivo, especialmente do legislativo, porque o legislativo está correto. A lei é clara, IOF não é um imposto arrecadatório, é um imposto que serve para fiscalizar transações. Só que o próprio governo deixou claro que o objetivo do aumento do IOF era justamente aumentar a arrecadação, ou seja, esse decreto não é constitucional. E fez certo o legislativo, tem prerrogativa para isso, de ter derrubado o decreto. Isso demonstra uma série de coisas interessantes. Primeiro, já há uma divisão no Supremo, porque se houvesse um alinhamento completo com a esquerda, com Lula, simplesmente haveria uma decisão de sustar a decisão do Congresso. Isso não aconteceu. Por quê? Porque há essa disputa interna do Supremo. O Supremo não é um poder que age de forma isolada. O poder do Supremo está ancorado no poder do establishment brasileiro, e esse establishment brasileiro é representado pelo Centrão. Foi interessante para o Centrão tirar o Lula da cadeia, colocar na presidência como movimento maior de blindagem de todo o establishment. Tanto é que não foi só o Lula, praticamente todos os líderes políticos tiveram as suas condenações anuladas lá pelo Supremo na Lava Jato. Só que o Centrão diverge da extrema-esquerda do PT em relação a qual deve ser a direção do Brasil, especialmente a direção econômica. Enquanto o PT enxerga como modelo a Venezuela, Cuba, China, ditaduras socialistas, o Centrão não quer ir para essa direção da destruição econômica para transformar todo brasileiro no escravo do Estado. Eles querem escravizar, mas não de forma tão intensa quanto o PT pensa. Então, querem uma certa liberdade econômica para que a economia produza os impostos e que mantenha toda a máquina operando. Já o PT tem como objetivo a destruição econômica mesma para garantir o controle absoluto, o controle político. E obviamente que não há aí essa confiança do Centrão como participaria num sistema desse. E aí, por conta desse programa claro do Lula, que é quebrar o país através do aumento sistemático de despesas e através do aumento sistemático de impostos, nós tivemos a radicalização do discurso, com a esquerda utilizando as suas milícias digitais para atacar o Congresso, para atacar o presidente da Câmara, poupando um pouco o presidente do Senado, que é mais próximo ao PT, chamando até o Congresso de inimigo do povo, utilizando toda essa estrutura digital
influencers e vídeos com inteligência artificial para isso, né? O irônico disso tudo é que eles fazem exatamente, né, o que acusam a direita de fazer. Enquanto na direita a maior parte desse processo é de fato orgânico, sem uma centralização, na esquerda há entidades, políticos, pessoas umbilicamente ligadas ao PT desenvolvendo essas estratégias que, né, se fosse a direita, seria alvo de Polícia Federal na porta de casa, desses influencers, de investigação, de algum desses inquéritos lá no Supremo. Então o que a gente vê no Brasil é mais um exemplo de dois pesos e duas medidas, né? A justiça que opera de forma diferente dependendo de quem faz certas coisas não é uma justiça, é apenas um mecanismo de repressão política, né? Qual é o lado positivo disso tudo? O lado positivo é que essa disputa, esse conflito é o único caminho viável, aparentemente, politicamente no momento, para promover a retirada do descondenado da presidência e colocar um outro rumo no país. Talvez com mais liberdade econômica e com um pouco mais de liberdade política, mas até a página 2, porque o Centrão também gosta, né, dessa repressão, não quer ser xingado na rua, não quer que apontem todas as maracutaias que esse pessoal faz, né? Qual é o lado negativo disso tudo? O lado negativo é que esse pessoal não quer a direita no poder. Eles querem uma direita permitida. Eles querem um novo PSDB, um novo Alckmin, um novo Aécio Neves, que faz de conta que é direita, mas na verdade é um socialismo light, né, que não chega até o modelo venezuelano. E parece que o sistema se organiza para fazer essa mudança em 2026. Falta literalmente combinar com os russos, né? Porque a esquerda ainda mantém uma parte do Supremo, controla uma parte do Supremo, controla uma série de aparelhos no Executivo, no Judiciário e até mesmo, né, tem uma representação legislativa, apesar dela estar cada vez mais limitada. Qual é o problema para a esquerda? Não há apelo popular. Essa historinha de Robin Hood, né, de tirar dos ricos para dar para os pobres, pouca gente acredita, só os idiotas úteis de sempre que representam, sei lá, 1/5 da população, 1/5 do eleitorado, né? Todo mundo sabe que o aumento de impostos serve ao Estado, servem àqueles que orbitam o Estado e não servem ao povo. O povo recebe algumas migalhas, mas o grosso fica, né, na máquina pública ou até mesmo na corrupção desenfreada, como a gente viu no caso do INSS. Imagina só a festa que deve estar em Brasília com todo mundo sabendo que não existe mais uma Lava Jato e nem existirá tão cedo. Então há esse descompasso entre o que o PT quer, o que a população brasileira quer, em sua maioria, e o que o próprio establishment quer para o Brasil, e isso gerou um otimismo no mercado. O dólar está caindo, né? O real está se valorizando nas últimas semanas, a bolsa deu uma alta. Por quê? Porque há perspectiva cada vez maior de mudança do regime. Não creio que será tão fácil quanto o mercado acredita, mas essa é uma possibilidade. E aí nós observamos, né, algo bastante curioso, a milícia, não a digital, a milícia física, né, da esquerda, invadindo lá o prédio do Itaú para promover um protesto, né? Só que o Itaú, a herdeira, uma das principais herdeiras do Itaú, foi a maior doadora, a segunda maior doadora da campanha do Lula. Esses bancões têm apoiado sistematicamente o PT, né? Então, obviamente, por que eles apoiam? Muita gente pergunta. Ora, porque para empresas que estão estabelecidas, é muito melhor um governo intervencionista para, na regulação, manter a concorrência fora e ainda, né, concentrar poder político para ter benesses, para ter aí subsídios e assim por diante, né? A maior parte dos industriais brasileiros, do mercado brasileiro, gira em torno de benefícios do Estado. Então é por isso que esse aparente paradoxo acontece, né? Capitalistas apoiando socialistas, porque basicamente é a forma que os megacapitalistas, que os metacapitalistas têm para manter não só o poder econômico, mas também o poder político. Obviamente que esse processo é instável, porque você usa essa esquerda, né? Talvez aqueles idiotas úteis que foram lá então não sabem, né? Mas eles são soldadinhos dos bilionários, dos globalistas. Só que de vez em quando há um racha. Esse pessoal se revolta e quer fazer as coisas da sua forma sem ficar nesse socialismo light, né? E aí acontecem coisas como a Venezuela, ou a própria Revolução Russa foi algo nesse sentido. O Lenin falava que os empresários produzem as cordas
que vão ser utilizadas para enforcá-los, né? É mais ou menos isso que pode acontecer com esse pessoal globalista se eles perdem o controle da situação. Mas não parece ser o caso no Brasil. No Brasil a gente tem o establishment já operando desde Lisboa, né? Aqueles encontros do judiciário, de políticos, de empresários, de outras lideranças para definir o que fazer. E de lá a gente viu integrantes do Supremo, até mesmo o seu presidente, abrindo o jogo, dizendo, olha, nós fizemos a melhor regulação do mundo para as redes sociais. Ou seja, ele está abertamente dizendo que usurpou a prerrogativa do legislativo de criar leis, né? E ainda, não sei o que é o pior, chamando uma censura indireta de regulação. Também se defendeu dos conflitos de interesse, dizendo que isso é um preconceito com empresários, porque ele se reúne com índios, com pobres, com empresários, e todo mundo deveria ter o direito de acessar o Supremo, né? Só que não pode acessar o Supremo, que não tem conversa, é a direita. Todos os outros grupos brasileiros podem e interagem com o Supremo. Mas o grande problema não é falar com o índio, né? O grande problema é o conflito de interesse de você estar tendo esse tipo de evento patrocinado, direto ou indiretamente, por pessoas que têm interesses na própria corte, né? Você nunca verá a Suprema Corte Americana, por exemplo, se envolvendo nesse tipo de evento, ou abertamente falando que promoveu a regulação, né? Criou leis como se faz no Brasil. Barroso chegou ao ponto de fazer um discurso defendendo a política adotada pelo governo, né? Que o déficit é um problema, mas tem coisas positivas, que o Brasil vai bem, não como ministro supremo, mas como quase um integrante do próprio governo, né? Essa é a tragédia que nós vivemos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós tivemos uma semana muito positiva para o Trump. Ele conseguiu aprovar o orçamento que gerou muita polêmica, gerou racha entre o próprio Trump e o Elon Musk, né, um dos seus principais apoiadores. Quem era contra esse orçamento era contra por dois motivos basicamente inversos, né? O pessoal que era contra o orçamento da direita afirma que o orçamento não faz o suficiente para combater o déficit, não é um orçamento que atinge o equilíbrio. Já o pessoal da esquerda, e parte até mesmo da direita, dizia que ele cortava demais. É o problema, o paradoxo que nós vivemos no mundo inteiro, né? Politicamente, os gastos do governo são muito difíceis de serem cortados, mas ao mesmo tempo isso aumenta o endividamento, aumenta aí a fragilidade do sistema. E isso acaba gerando, no final das contas, inflação, que é o caminho mais fácil de resolver esse problema, né? A monetização da dívida. Por que esse problema é mais sério no Brasil do que nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm a grande vantagem de imprimir a reserva do mundo, né? Obviamente que o abuso dessa vantagem pode gerar dificuldades maiores para o dólar daqui para frente. Não acredito, né? Muita gente fala disso, em mudança, em substituição do dólar como reserva. É praticamente impossível que nós vejamos isso nas nossas vidas, né? Talvez em algum outro momento no futuro. Mas enfim, enquanto esse déficit for grande e nós temos um efeito em que os juros da dívida acabam comendo cada vez uma parte maior do orçamento, isso vai gerando uma bola de neve que pode ficar inviável. Enquanto isso acontecer, nós vamos ter uma preocupação cada vez maior e a possibilidade de juros maiores e inflação maior de longo prazo, né? Uma espécie de transformação dos Estados Unidos numa espécie de Brasil, guardadas as devidas proporções. Como é que o Partido Republicano, o próprio Trump, imagina sair dessa armadilha? Através do crescimento. Esse crescimento pode ser gerado com corte de impostos, com diminuição da regulação, com diminuição do preço da energia, através do desmonte dessa agenda ambientalista radical. Isso tudo poderia gerar um crescimento que faz com que a relação dívida-PIB seja cada vez menor, né? Esse é um caminho possível. Temos que pensar que há também o efeito da inteligência artificial, que promete um aumento significativo da produtividade, que é, no final das contas, o que define o crescimento econômico, né? O aumento da riqueza de qualquer país. E a operação do Doge, do Elon Musk, mesmo saindo do governo, mesmo brigando com o Trump, continua atuando para cortar gastos públicos excessivos. Novamente, né? É muito difícil cortar gasto público. Muita gente criticou dizendo, não, o Musk tinha prometido que podia chegar a 1 trilhão, mas até agora cortou 150 bilhões. Pô, mas 150 bilhões de orçamento é significativo, né? O número seria um corte de pelo menos 1 trilhão por ano, né? Mas 150 bilhões já é 15%. Então, o Trump vai surfando uma onda bastante positiva, depois de ter feito o ataque no Irã que não gerou mais desdobramentos, chegar a um cessar-fogo, está chegando a um cessar-fogo entre Israel e Palestina, voltou atrás em relação à agressividade das tarifas, isso não está gerando inflação ou desaceleração econômica significativa, vieram dados de emprego muito positivos, e
o Trump apresenta uma popularidade maior do que no primeiro mandato, para desespero da esquerda. Por sua vez, a esquerda americana parece seguir o mesmo caminho da esquerda brasileira e apostar na radicalização do discurso. Nós tivemos um candidato muçulmano, socialista radical, dá para chamar tranquilamente o sujeito de comunista, ganhando as primárias dos democratas em Nova York. Nova York é um estado controlado pelos democratas há décadas, a cidade de Nova York em si é mais esquerdista ainda, e a gente tem esse tipo de discurso, né, como, por exemplo, a criação de armazéns da prefeitura para vender comida subsidiada, controle de aluguéis, coisas que nunca funcionaram, que na verdade geram aumento do aluguel no final das contas. Mas é esse tipo de discurso que o Partido Democrata está desenvolvendo, o partido vai se radicalizando, e isso é muito positivo para a direita americana, porque, tirando esses bolsões de extrema esquerda, como São Francisco, como, sei lá, Portland, como Chicago, como Nova York, o resto dos Estados Unidos não tem essa postura, ou não tem, né, essa massa mínima de extremistas de esquerda. Isso faz com que eles percam eleições maiores, né? Eleições para o Congresso, eleições presidenciais, para governo de vários estados. Então eles vão ficando num nicho cada vez mais limitado, e isso vai radicalizando. Eles sim radicalizam o discurso, né? O que eles chamam de polarização de radicalização é a manutenção dos valores americanos, por exemplo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.